Muito Tá. obrigada. Espero que eu consiga estar à altura e vamos trabalhar um pouquinho, afinal de contas, falar de Chico Xavier é sempre maravilhoso e sempre educativo. Vamos lá. Eu vou apresentar, hum, compartilhar a tela. Pronto, já compartilhei a tela. Então, vamos falar um pouquinho de Francisco Cândido Xavier. Nós sempre, quando pensamos no Chico Xavier, nós olhamos aquele homem humilde, maravilhoso, encantador, e nem lembramos que ele também era uma pessoa muito bem-humorada. O áudio está bom, gente? Ele era muito, mas muito bem-humorado. Para vocês terem uma ideia do quanto ele era bem-humorado, ele conquistou algumas pessoas através desse bom humor. Quando ele mudou para Uberaba, ele dividiu uma casa com o Valdo Vieira. E essa casa era uma casa simples, a 8 km da cidade. Quando nós falamos 8 km hoje, nós imaginamos uma distância razoavelmente grande. Imagine na década de 50. E era um lugar de dificílimo acesso. E ele lá, tranquilo, até que uma das senhoras da cidade resolveu conhecer o médium. Ela não era católica, resolveu conhecer o médium, Dona Juventina, e aí ele chama a Dona Olinda. Ela chama a Dona Olinda, uma vizinha católica que ia na missa 2 vezes ao dia, mas pela curiosidade foram até lá. Enfrentaram todos os obstáculos, porque era muito difícil chegar. Chegaram, recebidas pelo Chico, e o Chico contava casos engraçados. Também falava sério, falava da doutrina, mas contava casos engraçados. E elas gostaram tanto desse encontro que elas começaram a ir todas as semanas. Segunda, quarta e sexta, olha elas lá conversando com o Chico. Valdo Vieira teve a ideia, junto com o Chico, de fazer um centro espírita. E ela já estava entrosada, um tempo depois, pediram para uma senhora espírita de Uberaba dirigir o centro, que organizou com reuniões públicas, reuniões de desobsessão, reuniões de estudo, e essa senhora resolveu que podia ser na casa dela o estudo do Evangelho. Num primeiro momento, o Chico pediu para ela esperar, no segundo momento, ele permitiu que ela fizesse, porque ela já estava pronta, e ela fez a casa de Sheila. Imagine, a casa de Sheila, da irmã Sheila. E a casa de Sheila atendia, tinha um albergue, e com autorização e acompanhamento de Valdo Vieira, que era médico, ela começou a atender queimados. Ela também estudou Evangelho antes de fazer essa casa, aprendeu a ler, porque ela era analfabeta. Enfim, eles começaram a atender, chegaram a atender mais de 1.000 queimados. Imagine isso numa cidade de Uberaba. O que significava isso? E com a supervisão espiritual de Sheila e a supervisão material de Valdo Vieira, ela curou muita gente, inclusive um queimado que jogou álcool no corpo e queimou quase o corpo inteiro. E com a orientação de Sheila, ela passava água fluidificada, as feridas secaram e ele sobreviveu. Então,
Primeiro, vamos pensar no Chico, um homem bem-humorado, que, além de humilde, além de tratar muito bem as pessoas, além de se dedicar com muita atenção a todos os necessitados, também era um homem bem-humorado. E aí nós vamos pensando nesse Chico bem-humorado e vamos lembrando que ele foi conhecido como Chico Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910 e desencarnou em Uberaba em 30 de junho de 2002. E aí, mais uma lembrança importante. Ele dizia que ele gostaria de desencarnar num dia em que as pessoas estivessem felizes. Ele não gostaria que o grande evento do dia fosse o desencarne dele. Aquelas homenagens, enfim, aquelas imagens de TV, ele queria que as pessoas estivessem muito felizes nesse dia. E nesse dia, 2 de junho de 2002, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Então, o Brasil estava feliz, as pessoas felizes, afinal de contas, estávamos comemorando o campeonato, e Chico desencarna. Prova de humildade. Ele não gostaria que as pessoas ficassem velando, mas que as pessoas estivessem realmente felizes. Ele trabalhou como voluntário para apoiar instituições, pessoas, doou os direitos autorais das obras por ele psicografadas e era um dos mais importantes expoentes do Espiritismo. Mais uma coisa importante. Ele dizia: não aceito dinheiro, porque ele lembra de Jesus quando diz: dai de graça o que de graça receber. Ele dizia: os livros não são meus, são dos espíritos. Então, eu não vou cobrar e nem aceitar nenhum favor. E tem uma história muito importante. Afinal, uma das pessoas que foi atendida resolveu dar dinheiro. O Chico disse: não, dinheiro não. Aí ela tira um relógio de ouro e diz: Chico, você tem que aceitar esse relógio. Chico pegou o relógio e pôs no bolso. Logo depois dela, chega uma senhora para ser atendida e ele pergunta: a senhora está tomando o remédio direito? Ela diz: mais ou menos, porque eu não tenho relógio, então eu não sei o horário de tomar o remédio. Chico imediatamente lembra do relógio, tira o relógio e entrega para a mulher, independente do valor. Ele aceitou o relógio e esse relógio ajudou uma senhora a tomar o remédio na hora certa. Outra coisa, ele é um dos mais importantes expoentes do Espiritismo, mas ele nunca aceitou esse título. Ele lembrava da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17, e Paulo se dirigia aos irmãos da igreja dizendo: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Não vou ler os outros trechos, mas este trecho nos dá a ideia do que Chico queria trazer e por que ele não aceitava o título ou a soberba de ser um grande expoente do Espiritismo. Paulo de Tarso, quando falava da igreja, ele não falava de um templo, ele falava de um lugar onde as pessoas se reuniam. E ele dizia: olha, vocês são como um corpo.
o que seria das mãos se não tivessem os pés, se não tivesse a cabeça, se não tivesse todos os membros? Todos nós fazemos parte de um membro, do mesmo corpo. Não importa a tarefa dentro da casa espírita. O que arruma, o que limpa, o que organiza a casa é tão importante quanto o trabalhador como médium, quanto aqueles que se encarregam da organização dos trabalhos, quanto os que fazem palestra e quanto os presidentes. E nós vamos lembrar que o Espiritismo não tem hierarquia. Nós, espíritas, somos todos trabalhadores. Não importa a função, não importa o cargo, não importa o status. Não existe hierarquia, não existe um líder espírita. E vamos lembrar que quem quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Jesus disse isso. E Kardec cumpriu isso à risca. Ele sempre disse, ele codificou o Espiritismo. Ele sempre se colocou como codificador, como um trabalhador da doutrina. E em prol dessa doutrina, ele dizia, a doutrina é dos espíritos. Então, não existe hierarquia dentro da casa espírita. Por isso que Chico nunca aceitou o cargo ou a fala de que ele era um expoente da doutrina. Ele era um trabalhador incansável. Veja, ele ficou órfão de mãe aos 5 anos. Sofreu por 2 anos surra, e vamos lembrar que a época de Chico, não existia o Estatuto da Criança. Então, era normal educar de uma forma violenta. E a madrinha não compreendia, ele dizia, como assim? Ele fala com a mãe dele, não conseguia compreender. Por que ele foi parar com essa madrinha? Nós ficamos lembrando, falando dessa madrinha, ela era uma mulher comum. E em 1915, e até a década de 40, final da década de 40, começo da década de 50, não ficava bem para um homem cuidar dos filhos. Hoje nós entendemos a importância do pai, da importância da educação e a importância de cuidar dos filhos. Inclusive, algumas crianças, alguns pais reivindicam a guarda dos filhos ou dividem a guarda e os cuidados com a mãe. Mas na época de Chico, não era assim. Um homem que ficasse com os filhos pequenos, cuidando dos filhos, ele era mal visto pela sociedade local. Era inadmissível. Imagine um homem pobre, viúvo, com muitos filhos. O que ele faria com essas crianças? E na Igreja Católica, a madrinha ocupava o lugar da mãe na falta da mãe. Veja, ela não queria, não é que ela não entendia e ela se viu obrigada a ficar com um menino que ela não compreendia. Então, ela tinha muitas dificuldades e ela usava o pior método para cuidar dele. Mas o importante não é o que o Chico sofreu, mas o fato dele usar esse período difícil como crescimento e
aprendizagem. Ele aprendeu, ele desenvolveu a resiliência, ele foi consolado pela mãe, e consolado pela mãe, ele aprendeu a ser uma pessoa melhor. Essa é a parte mais importante. Ele começou, desde pequeno, a entender as dificuldades como forma de aprendizado e de capacidade. E a mãe dizia que viria alguém para ajudar. E veio a segunda esposa de seu pai. Ela, para casar com aquele homem viúvo, ela impôs uma condição: recolher os filhos, cuidar dos filhos. E ela abraça Chico, ela cuida do Chico, ela não compreendia muitas vezes muitas coisas, mas ela ajudava. Por exemplo, o Chico já estava grandinho, precisava de ir para a escola. E eles não tinham dinheiro para manter as crianças na escola. Aí o que ela faz? Ela conversa com o Chico, faz uma horta, e o Chico vendia verduras na cidade para arrecadar o dinheiro necessário para que ele pudesse ir para a escola. Enquanto ela saía, tinha uma vizinha que ia lá e roubava as verduras. E ela, a madrasta, que não era madrasta, era uma segunda mãe para o Chico, porque eu compreendia muito bem, olha para o Chico e diz: pergunta para sua mãe o que eu faço. Nós temos de vender verdura, e ela pega verdura. E a mãe orienta o Chico, diz: olha, fala para ela, quando sair, deixar a chave da casa com essa vizinha e conta para ela que estão roubando as verduras e que é necessário, ela pode ajudar a tomar conta. Nunca mais sumiu verdura. Então, é um aprendizado pelo amor e pela dor. Como nós na nossa vida. Aprendemos pelo amor e aprendemos pela dor. Aos 11 anos de idade, ele trabalhou em uma fábrica de tecido. E, é claro, aquela poeira começou a fazer mal para ele teve que sair da fábrica e ele foi trabalhar num armazém. Então, ele trabalhou desde muito cedo. Só que tem uma coisa, ele também aprendeu com esse trabalho. Ele também aprendeu com a dificuldade. Ele também conviveu com privação. E essa privação salvou o Chico. Porque o padre, os vizinhos diziam: olha, esse menino está louco, põe ele num sanatório. Ele é meio doido. Ele fala com quem já morreu, mas como a família era muito pobre, porque o pai era um caixeiro viajante, ganhava pouco, tinha que sustentar mulher e filhos, não podia se dar ao luxo de dispensar o trabalho do Chico. Resultado: como o Chico trabalhava e ajudava a sustentar a família, ele não foi para o sanatório. Será que nós pensamos isso na nossa vida? Muitas vezes, alguma coisa que parece sacrifício, que parece dificuldade, que parece muito ruim, nos permite vermos ou aprendermos a fazer alguma coisa melhor. O Chico se libertou do sanatório porque ele trabalhava. Era alguma coisa que hoje nós dizemos que não é ruim, que é ruim, mas para ele foi bom. E ele aprendeu muita coisa. Trabalhou no Ministério da Agricultura. Era o melhor datilógrafo. E ele não tinha o primário completo. Ele datilografava rápido e certo.
Então, ele trabalhava muito, era um dos melhores, se não o melhor funcionário, o mais dedicado. E também trabalhava na sua psicografia, também, posteriormente, no centro espírita, atendendo as pessoas, muitas vezes incompreendido. E uma coisa importante, a sua saúde orgânica. Nós falamos muitas vezes, o fulano é tão trabalhador, ele ajuda tanto, e por que tem problema de saúde? Emmanuel chama Chico e diz, não, peraí, você não é privilegiado, você é um trabalhador. Mas não é porque você é um trabalhador que você tem privilégios. O irmão dele, que o ajudava no centro espírita, teve uma doença grave. E ele pede para os... ele é meu braço direito, ele não pode desencarnar. E Emmanuel disse, mas você acha que você é mais bonito do que os outros? Os irmãos dos outros também desencarnam. E ele vê os espíritos em volta do irmão, conversando a respeito, e o irmão dele desencarna. E ele diz, por que meu irmão desencarnou? Ele era meu braço direito. Depois da bronca do Emmanuel explica. Ele escolheu como provação ter um problema psiquiátrico. Ele deveria ter um problema psiquiátrico e ser internado. Só que os espíritos o pouparam desse problema psiquiátrico que ele ia desenvolver após essa doença. Por isso, ele desencarnou. Mais um ensinamento. O irmão, um grande trabalhador, ele teria algo a aprender nesse hospital psiquiátrico. E que bom que ele aprendeu antes. Ele não precisou passar pelo hospital psiquiátrico. Ele não precisou passar por essa dificuldade, ele aprendeu antes. Então, embora ele tenha tido a doença, embora ele tenha sido desencarnado, ele não precisou de um sofrimento maior para aprender o que ele tinha que aprender. Ele aprendeu muito cedo a lidar com incompreensões e dificuldades. Começou com a madrinha. Só que tem uma coisa, continuou. Ele sempre aceitou essa tarefa de trazer mensagem, sendo orientado e protegido por Emmanuel, sempre ajudou, esclareceu, nunca olhou a condição financeira, quem era mais importante ou menos importante. E aí ele escreveu mensagens e milhares de cartas. É claro, ele dizia, o telefone toca de lá para cá. Eu não tenho como, não sou eu que chamo. As mensagens vinham de acordo com a possibilidade do desencarnado de dar a mensagem e de acordo com as possibilidades do mundo espiritual. Então, muitas mães foram consoladas. E existem alguns episódios que algumas pessoas levavam caravanas, ônibus inteiros de pessoas para receberem notícias daqueles que partiram. E, é claro, não dá para atender, porque o telefone toca de lá para cá. E ele chegou a apanhar. Teve mãe que bateu no rosto dele porque ele não trouxe a mensagem. E ele dizia calmamente, não sou eu. São eles que se manifestam. Eu não tenho como determinar
quem vai ser, quem será e quem não será atendido. Vamos lembrar o seguinte: nós não perdemos nossos entes queridos. Quando os nossos entes queridos eles desencarnam, eles vão para o mundo espiritual. São tratados, são cuidados, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua fé, de acordo com as nossas preces, em benefício do irmãozinho que foi. Então, ninguém perde ninguém, mesmo se não trouxer a comunicação. Ele escreveu em torno de 450 livros, ditado pelos espíritos de médicos, poetas, intelectuais, com mensagens de ânimo, amor, paz, entendimento e estudo espiritual e da doutrina espírita. Alguns livros, como o primeiro livro, Parnaso, o próprio Emmanuel fez uma revisão e algumas coisas muito negativas foram retiradas. Alguns poemas que traziam uma negatividade muito grande foram retirados da 6ª edição. Outra coisa, ele falava que ele psicografava livros simples, mas, por exemplo, ele, junto com o Valdo Vieira, ele edita o Evolução em Dois Mundos. Um livro que não foi compreendido pela ciência de sua época. Eles diziam, o que é isso? E, anos depois, a própria medicina acabou reconhecendo que André Luiz trouxe coisas que não era possível entender na época que ele foi escrito. A mesma coisa, mecanismo da mediunidade. Então, foi um grande trabalhador. Livros de estudo, romances e livros muito importantes para o nosso crescimento, com mensagens que nos consolam, que nos ajudam até hoje. Chico trabalhando numa mesa simples, com pessoas simples. O próprio Chico, ele dizia o seguinte, que ele não era obreiro de virtudes especiais, porque se mantinha leal à espiritualidade. Afinal de contas, ele também era credor de auxílio. Ele questionava isso. Eu não tenho virtudes especiais. Eu sou um obreiro como os outros. Vamos lembrar o ensinamento de Paulo de Tarso na carta aos Coríntios. Todos são importantes. Não tem líder na doutrina espírita. Ele era um obreiro dedicado, que estudou mais, que se preparou melhor para essa tarefa. E o mais importante, todas as dificuldades o ajudou a educar os próprios sentimentos, a transformar as suas lutas e dificuldades, dores, em alavancas para ajudar o próximo. Afinal, nós sabemos que as pessoas que não conhecem determinado tipo de dificuldade nem sempre conseguem compreender a dificuldade do outro, nem sempre conseguem desenvolver a sororidade, a empatia, a solidariedade. Então, essa importância de nós, ao passarmos por dificuldades, lembrarmos que essas dificuldades fazem parte do nosso aprendizado e educar os nossos sentimentos, porque nós costumamos não educar muito bem esses sentimentos. Nós sempre olhamos para esses sentimentos de uma maneira negativa. E os nossos sofrimentos podem, sim, nos educar.
vamos nos educarmos com o Chico Xavier. Como nós vemos, ele era um trabalhador e que atendia a todos do mesmo jeito, com o mesmo sorriso, com o mesmo entendimento e com o mesmo carinho. O legado realmente ultrapassou as barreiras religiosas. Ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, título que o Chico nunca aceitou. Ele dizia: eu sou um cisco. Não por falsa modéstia, mas porque ele sabe que ele se preparou muito bem para ser um grande trabalhador, a educar os sentimentos. Mas o líder espiritual, ele sabe que a doutrina não tem líder. Ele foi o exemplo, o grande exemplo de trabalhador. Ele não aceitava a condição de líder. Ele dizia: eu sou um filho. Ele se via como um filho. Então, sigamos os exemplos dele, não deixemos o orgulho, a vaidade, nos torne melhores e nos impeça de desenvolver a humildade e a capacidade de trabalhar. O Chico desenvolveu essa capacidade. E sempre se disse: eu sou um filho. Vamos seguir esse exemplo de humildade. Sem soberba, trabalhando da melhor forma. Nós estudamos de Carlos Pepe o Espiritismo do segundo século, um livro mais denso da Sueli Calda-Chuper, Testemunhos de Chico Xavier, um livro lindo. E um livro gostosinho de ler, com vários casos, até engraçados, mas muito profundos, que é do Marcel Souto-Maior, Vidas de Chico Xavier. E que possamos, junto com ele, desenvolver o amor, a humildade e o entendimento. Muito obrigada por essa oportunidade. Graças a Deus. Luísa, nós é que agradecemos. Vou manter aí a gravação, porque realmente falar de Chico Xavier é sempre um desafio, porque são muitas informações e cada explanador vai pincelando, né, algumas informações e sempre temos algo novo a aprender. Cumpriu muito bem a tarefa da noite. Obrigada sempre. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito bom vê-la. E eu gostaria também de dizer que depois eu vou postar lá no grupo um link com uma reportagem da revista super interessante, onde fala de essa coisa de ser incontestável a autoria desses poemas, né, dessas poesias do Parnaso do Além-Túmulo. Foram feitos estudos, inclusive o próprio Humberto de Campos, antes de desencarnar, chegou a testar realmente a veracidade, assim, no sentido do estilo, né, dos poetas, e depois foi lançada uma segunda edição, onde Humberto de Campos já era desencarnado e também psicografou pelo Chico. Então, é muito interessante ver os estudiosos, né, falando. E um deles, que era um poeta gaúcho, ele disse assim, eu peguei aqui, eu achei tão assim bonito o que ele falou, só para a gente concluir aqui, deixa eu ver se eu não perdi. Estou aqui. Espera aí, só um minutinho, gente. Estava aqui na minha mão. Aqui, achei. Ele falou assim, é o poeta gaúcho Zeferino Brasil. Depois de morto, ele também psicografou pelo Chico, mas enquanto vivo ainda, ele concluiu o seguinte: ou as poesias em apreço são de fato dos autores citados e foram realmente transmitidas do além ao médium que as psicografou, ou o senhor Francisco Xavier é um poeta extraordinário, genial mesmo, capaz de produzir e imitar assombrosamente os maiores gênios da poesia universal.
Então, realmente, né, não teria como ele imitar tantos estilos, tantos poetas, e sem contar as demais obras dele, como essa que a Luísa citou, né, do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que até hoje é uma obra de difícil estudo e leitura. E então, realmente, é algo que reforça para nós, assim, a fé nessas obras e de que o que está escrito nelas é muito verdadeiro, como um complemento aí, ou mais até uma adição, né, à obra de Allan Kardec. Então, para mim, realmente, Chico Xavier, e acho que para todos nós, é um grande exemplo, principalmente de humildade, de amor, de caridade, de simplicidade, de acolhimento, não é? É isso aí. Bom, vamos parar aqui.